Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vos saúdo mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. J'aimerais être comme Joseph E eu gostaria de ser como José. auprès de ses frères. José ao lado de seus irmãos. Quand il s'est vu avec ses frères, Quando ele se encontrou com seus irmãos, il a parlé dans une langue étrange ele falou numa língua estranha. et il avait utilisé l'interprète. E ele usou o intérprete. J'ai déjà prêché ici en portugais, Eu já preguei aqui em português. mais j'aimerais que je puisse prêcher en français E eu gostaria de pregar em francês. parce que c'est dit que ça va bénir aussi d'autres gens qui n'écoutent pas la langue portugaise en Afrique. Porque o disco que vai sair aqui vai abençoar também outras pessoas que não ouçam a língua portuguesa na África. J'aimerais si pouvoir encore avoir l'anglais, ça pourrait être mieux. Eu até gostaria que tivéssemos mais o inglês, seria melhor. Mais nous allons aller avec le frère Hippolyte. Mas vamos continuar com o irmão Hipólito. Je remercie le Seigneur pour votre présence ici dans cet endroit. E eu agradeço o Senhor e pela vossa presença aqui neste lugar. Quand je vous vois, je vois le ciel sur la terre. Quando eu vos vejo, vejo o céu na terra. Je vois la face bénie de l'Éternel à travers vous. Eu vejo a face bendita do Senhor através de vocês. Je sens un amour profond, inexplicable. Eu sinto o amor profundo, inexplicável. Quand je suis ici, je me sens vraiment dans mon assiette. E quando eu estou aqui, me sinto mesmo que estou perante o meu prato. Et je crois que le pasteur Febron, c'est mon ancien. E eu creio que o pastor Febrônio é o meu ancião. Il est mon père dans la foi. Ele é o meu pai na fé. Je lui aime beaucoup. Eu lhe amo bastante. Je remercie le Seigneur parce qu'il a suscité le pasteur Febron. Eu agradeço o Senhor porque Ele levantou o pastor Febrônio. Frère Branham dit que Dieu traite toujours avec des hommes. O irmão Abraham diz que Deus tem sempre tratado com os homens. Pour que Dieu puisse faire un travail quelconque sur la terre, Para que Deus possa fazer um trabalho qualquer na terra, il utilise des hommes. Ele tem usado os homens. Si tu refuses de servir l'Éternel, Se você não quer servir o Senhor, de ces pierres, Dieu est capable de susciter les enfants d'Abraham. e dessas pedras, Deus é capaz de levantar filhos a Abraão. Et je crois que le pasteur Febron, c'est une pierre que Dieu a élevée ici au Brésil pour la bénédiction de tout un peuple. E eu creio que o pastor Febrônio é uma pedra que Deus levantou aqui no Brasil para uma benção de um povo. Seulement, ce n'est pas pour votre bénédiction, Não é somente pela vossa bênção, pour notre bénédiction aussi. é pela nossa bênção também. Ce travail de crunch de la Bible là que vous êtes en train de soutenir, E o trabalho da crente da Bíblia que vocês estão sustentando aqui, des gens qui nous suivent dans la télé, e as pessoas que estão nos acompanhar pela internet, ce travail-là a produit des résultats. esse trabalho produziu resultado. Quand le pasteur Daniel était arrivé pour la première fois dans l'Afrique, le pasteur Daniel, c'est un ami. Quando o pastor Daniel chegou pela primeira vez lá na África, o pastor Daniel é meu amigo. Je l'aime bien. Eu lhe amo muito. C'est un homme extraordinaire É um homem extraordinário, que Dieu a façonné dans sa manière à lui que Deus fez da sua maneira a ele, pour un travail du royaume des cieux. para um trabalho do reino do céu. Quand le conteneur que vous savez était arrivé là-bas, E quando o container que você sabe tinha chegado aí, cela nous a poussé pour qu'on puisse entrer dans le travail e aquilo fez com que nós possamos entrar em trabalho pour distribuer des brochures para fazer a distribuição das literaturas et distribuer le matériel de l'évangélisation e distribuir o material de evangelismo avec tous les pasteurs qui étaient prêts pour le recevoir. e com todos os pastores que estavam prontos para receber. Le travail avait commencé avec des tempêtes. O trabalho começou com tempestades
Comme vous le savez, Como vocês sabem, aujourd'hui nous allons parler de la force parfaite, la faiblesse parfaite dans la force parfaite. hoje vamos falar sobre a força ou a fraqueza perfeita na força perfeita. Frère Branham a dit, Irmão Abraham disse, chaque premier pas a été toujours difficile. cada primeiro passo sempre foi difícil. Chaque premier pas a été toujours difficile. Cada primeiro passo sempre foi difícil. Il n'y a pas un bébé qui naisse et puis directement il marche. Não há nenhum bebê que nasce hoje e no mesmo dia começa a andar. Il faut qu'il puisse passer par des processus. Ele deve passar por procedimento. Et ces processus-là, il faut qu'il puisse supporter cela E esses procedimentos, ele tem que suportar isso. jusqu'à ce que ça va produire des résultats. E até quando vai produzir resultados. Je vais laisser cette brochure. Et il y avait des difficultés. Frère Branham me dit ceci, O irmão Abraham está a dizer o seguinte, dans Zaché, l'homme d'affaires, na mensagem, Zaqueu, o homem de negócio. page 17, Página 17, paragraphe 131. parágrafo 131. Vous savez, Sabe, en réalité, le premier pas est juste un peu trop grand pour que nous puissions le faire. na verdade, o primeiro passo sempre aparece maior para que possamos marcar. Ah, le premier pas a été toujours plus grand, trop grand. O primeiro passo sempre foi maior. Avant d'arriver là-bas, Antes de chegar aí, tu vas, bon, c'est trop loin. você vai dizer, não, é muito longe. Ah, c'est difficile pour que tu puisses faire le premier pas. É difícil para fazer o primeiro passo. Ah, mais quand tu élèves ton pas avec la foi pour avancer, Mas quando você levanta o seu pé com a fé para avançar, tu vas arriver dans le destiné éternel. e vai chegar para o destino eterno. Le premier pas a été toujours difficile. O primeiro passo sempre foi difícil. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mas com Deus faremos proezas. C'était commencé comme s'il n'y a rien. E isso começou como não tivéssemos nada. Là, Dieu nous a inspirés E ali Deus inspirou-nos comment on pouvait travailler avec le pasteur de là. como podíamos trabalhar com os pastores de lá. Et aujourd'hui, E hoje, tout le matériel que vous avez envoyé todo o material que vocês nos enviaram est fini. acabou. Alors le peuple est dans une soif avec la faim. Então o povo está com uma fome e está bem sediado. Alors il m'a envoyé pour venir vous demander encore la nourriture spirituelle au temps convenable. E eles enviaram-me para vir pedir a comida espiritual no tempo conveniente. Parce que nous sommes au moment où l'épouse doit s'alimenter avec la nourriture spirituelle. E porque estamos no momento que a esposa deve alimentar-se com alimento espiritual. L'évangélisation en Angola, c'est zéro. Evangelismo, C'était zéro. evangelismo lá em Angola era zero. Et ce matériel nous a permis d'entrer dans le champ d'évangélisation. E esse material permitiu-nos entrar no campo de evangelismo. Chaque pasteur a donné ses témoignages. E cada pastor deu o seu testemunho. Nous avons passé dans des églises. Nós passamos nas igrejas. On avait formé un groupe de l'évangélisation. Nós formamos grupo de evangelismo. Avec ce groupe-là, on entrait dans le champ d'évangélisation. E com esse grupo nós entramos no campo de evangelismo. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une petite église. E hoje Deus me deu uma pequena igreja. On a baptisé à peu près 200 personnes. E nós batizamos cerca de 200 pessoas. Et les autres sont en train d'écouter encore les messages. E os outros ainda estão ouvindo a mensagem. Et je crois que s'ils étaient prédestinés, E eu acredito que se eles são predestinados, ils seront baptisés au nom de Jésus-Christ. serão batizados em nome de Jesus Cristo. L'objectif principal de ce travail, E o objetivo principal deste trabalho
c'est que les âmes puissent être sauvées é para que as almas sejam salvas et que nos âmes puissent se nourrir encore. e que as nossas almas possam se alimentar mais ainda. Mais il y avait un peu de faiblesse sur le plan financier, comme Mais vous le ça- savez en Afrique. Mas havia uma fraqueza no plano financeiro lá na África. Mais nous savons que Dieu nous a donné des frères ici Mas nós sabemos que Deus nos deu irmãos aqui qui ne pouvons pas nous laisser avec ces difficultés. que não podem nos deixar com essa dificuldade. C'est la raison pour laquelle la chose que nous demandons à vous E a razão pela qual a coisa que nós pedimos a vocês et à tous les pasteurs de crèche de la Bible, e a todos os pastores da crente da Bíblia, soutenez-nous en Afrique. e sustentai-nos lá na África. La Bible dit que l'or et l'argent passera, A Bíblia está a dizer que o ouro e o prata passará, mais la parole de Dieu ne passera jamais. mas a palavra de Deus nunca passará. Nous voulons avoir cette parole malgré les difficultés que nous avons. Nós queremos ter essa palavra, embora as dificuldades que nós temos. Le peuple veut lire le message. O povo quer ler a mensagem. Le frère Branham a dit O irmão Abraham disse, dans la prédication, la soif. na pregação, a sede. Quand quelqu'un a besoin de l'eau pour boire, Quando alguém está precisando de água para beber, s'il n'y a pas de l'eau, il va mourir. se não tiver água, ele vai morrer. Mais si on lui donne de l'eau, on lui donne la vie. Se lhe darem água, é a vida que você está lhe dando. Et nous avons besoin de cette eau-là. E nós precisamos daquela água. L'eau qui ne tarit jamais. Aquela água que nunca seca. C'est la parole, le message de l'heure. É a palavra e a mensagem da hora. Nous avons marché dans des provinces de l'Angola. Nós andamos nas províncias de Angola. Je suis toujours accompagné avec le frère Hippolyte, Eu estou sempre acompanhado com o irmão Hipólito, le frère Alexandre, o irmão Alexandre, le frère Christian, tem o irmão Cristiano, José Bola o irmão José Bola, et une trentaine de jeunes frères e tem 30 irmãos qui travaillent ensemble avec moi que trabalham junto comigo dans l'évangélisation na evangelização et pour amener des âmes à Christ. para trazer as almas a Cristo. Et nous avons restauré un service pour d'autres pasteurs qui ont voulu nous donner la main pour ce travail. E nós implementamos serviço para outros pastores que queria nos dar a mão de associação para este trabalho. Ce pasteur qui nous ont donné la main, E esses pastores que nos deram suas mãos, les autres nous ont demandé un service. e os outros pediram-nos serviço. Comme les crèches de la Bible, ce n'est pas pour le pasteur Febron, Como o crente da Bíblia não é para o pastor Febrônio, ce n'est pas pour le pasteur Daniel, não é do pastor Daniel, ce n'est pas pour le pasteur José, não é para o pastor José, mais le crèche de la Bible, mas a crente da Bíblia c'est une pierre é uma pedra qui s'est détachée de la montagne, que saiu da montanha sans secours d'aucune main humaine, sem o socorro de nenhuma mão humana, pour briser les statues de roi Nabucodonosor, para quebrar a estátua do rei Nabucodonosor pour finir avec le royaume des gentils. e para terminar com o reino dos gentios. Et cette pierre-là est descendue à Brésil, E aquela pedra desceu aqui no Brasil, comme Daniel l'avait vu. como Daniel tinha visto. Quand cette pierre-là s'est déroulée de la montagne, Quando essa pedra saiu da montanha ça a détruit l'image, de la bête. e destruiu a imagem da besta, Ce n'était pas fini. não era acabado. Cette pierre commençait à E grandir, depois aquela pedra começou a crescer, commençait à grandir, começou a crescer, commençait à grandir. cresceu Ça remplissait la terre e estava enchendo a jusqu'à terra, ce que ça a rempli tout le monde. até que encheu todo mundo. Et aujourd'hui, E hoje, cette pierre, essa pedra c'est le message de l'heure é a mensagem da qui hora, était descendu ici au que Brésil desceu aqui no Brasil sous forme de brochures. e sob forma de Et ça a literaturas grandi, e começou a crescer, ça a grandi. cresceu Maintenant, ça se trouve en e Angola. agora está em Angola Ça partira à Mozambique. e depois vai em Ça a Moçambique, grandi tá jusqu'à crescendo ce que ça va couvrir la terre. até que vai cobrir toda a terra, Jusque le dernier Élie até quando o último eleito va être dans la pâturage vai entrar no pátio et l'enlèvement aura lieu. e o arrebatamento vai acontecer.
Amen. Amém. Le crente da Bíblia, A crente da Bíblia c'est la pensée infinie de Dieu. é o pensamento infinito de Deus. Ce n'est pas un homme. Não é um homem. Alors si tu te mets à combattre ça, Então, se você se coloca a combater tu ne isso, combats pas un homme, você não está lutando mais tu contra um homem, combats Dieu lui-même. mas você está a lutar contra Deus. Or que Dieu, on ne lui combat pas. Ora, Deus não pode lutar com Dieu, ele. on lui croit par la foi. Deus deve lhe crer pela fé. Et c'est cela que ce travail a été amplifié. É assim que esse trabalho foi amplificado. On a travaillé avec des pasteurs, E nós trabalhamos com pastores on a formé des jeunes gens. e formamos jovens. Nous l'avons donné à ce pasteur-là. E nós entregamos a esses pastores. Et ils ont commencé le travail ensemble avec ces jeunes gens. E eles começaram o trabalho junto com esses Et jovens. ces jeunes gens ont formé d'autres jeunes gens dans ces églises. E esses jovens formaram também outros jovens nas suas igrejas. Et le travail maintenant est en train d'avancer. E o trabalho está avançando. Du reste, nous avons besoin de vos soutiens. E do resto nós precisamos do vosso sustento. Parce qu'il n'y a plus nul matériel pour l'évangélisation. Porque não temos material para o evangelismo. De côtes aussi sont finis. E as contas são acabadas. Alors nous sommes venus dans le puits de la réconciliation Então nós viemos no poço da reconciliação pour prendre de l'eau que ne tarit jamais. e para pegarmos a água que nunca seca. Amen. Amém. Que Dieu bénisse le pasteur Febron. Que Deus abençoe o pastor Febrônio. Pour moi, il est un ange. E para mim ele é um anjo. Il y a des anges célestes, il y a des anges terrestres. Porque há anjo celestial e há anjo terrestre. Moi, je le considère comme un ange. Eu lhe considero como um anjo. L'ange qui amène la vie pour les Angolais. O anjo que está levando a vida para os angolanos. En réalité, ce ne sont pas les Angolais. E na realidade não são angolanos. En réalité, ce sont des chrétiens Na verdade são cristãos. que Dieu avait connus avant la fondation du Que monde. Deus já havia conhecido antes da fundação do mundo. Sur le moyen de votre ministère ici, E através do vosso ministério aqui. avec les efforts du pasteur Daniel, E com os esforços do pastor Daniel. les âmes sont sauvées. As almas estão Et salvas. que le nom de l'Éternel soit loué. à Que o cause nome de do ça. Senhor seja louvado para isso. Au culte du soir, E o culto da tarde, je vous demanderai de préparer bien vos esprits. eu vou vos pedir para vos preparar bem. Celui qui veut être baptisé du Saint-Esprit. Aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo. Le soir, nous allons faire une prière spéciale pour le baptême du Saint-Esprit. E à tarde vamos fazer uma oração especial para o batismo do Espírito Santo. La Bible dit, l'homme, vous allez m'excuser un peu. E a Bíblia diz, pode me perdoar um pouquinho, Nous avons mangé ce qu'on appelle churrasco nós comemos churrasco chez le pasteur Febron. e na casa do pastor Febrônio. J'ai mangé, mes dents font mal. Eu comi até que os meus dentes ficaram doentes. Donc, je ne parvenais plus à manger. Donc, j'ai dit que bon, ça suffit comme ça. Eu já não estava conseguindo comer, depois eu disse, assim basta. Mais cela donne la force à ce corps E isso dá força nesse corpo, pour qu'on puisse travailler, para que possamos trabalhar, prêcher, pregar se réjouir. e Parce alegrar-nos, que si on ne mange pas, on reste faible. Hein? porque se não comermos, ficamos fracos. Mais si on mange, nos anticorps est fortifié. E se nós comemos, os nossos anticorpos são fortificados. Là, on peut tenir bon contre les grippes. E ali nós podemos resistir contra a gripe. Même si ça vient, mais nous tenons bon parce que la santé est bonne. Mesmo quando isso vem, nós ainda ficamos aguentando porque os anticorpos estão bem. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, Mas o homem não viverá somente do pão, de toute la parole qui sort de la bouche de mas Dieu. de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aujourd'hui, je vais anéantir un peu le pain, E hoje vou ainda aniquilar o pão, que je puisse m'alimenter de la parole. e para que eu possa alimentar-se da palavra. Et celui qui veut le baptême du Saint-Esprit, E aquele que quer o batismo do Espírito Santo, je vous demanderai une chose. eu vou vos pedir uma coisa. Aujourd'hui, nous n'allons pas matabichar. Hoje, Nous n'allons pas almoçar. hoje não vamos almoçar. Hein? Et qui va supporter? Quem vai aguentar? Mais moi, je vais supporter. Eu vou aguentar. Je ne vais pas almoçar aujourd'hui Eu não vou almoçar hoje. pour le service du baptême du Saint-Esprit. Para o serviço do batismo do Espírito Santo.
Et si tu es prêt, E se você está presto, tu gardes ta présence, ton esprit dans une harmonie de la parole, e se você guardar o seu espírito na harmonia da palavra, et que tu veux être baptisé du Saint-Esprit dans l'âme, e você quer ser batizado com o Espírito Santo na alma, aujourd'hui Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit. hoje Deus vai te dar o batismo do Espírito Santo. Chacun de nous a son jour de la naissance. Cada de nós tem o seu dia de nascimento. Et peut-être que le jour du baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est pour toi. E talvez o dia do batismo do Espírito Santo para ti é hoje. Je sais que les autres peuvent en avoir. E eu acredito que alguns têm. Et les autres ne peuvent pas aussi en avoir. E os outros também não têm. Mais j'aimerais que celui qui aura besoin, Mas eu gostaria que, para aquele que vai precisar, qu'il puisse vider sa pensée possa esvaziar o seu pensamento. pendant toute la journée d'aujourd'hui. E durante todo o dia de hoje. Et le soir, nous allons faire ce service. E à tarde vamos fazer esse serviço. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Do resto, que o Senhor vos abençoe. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra. Nous allons lire dans Juges, chapitre 13. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 13. J'aimerais une autre micro sans fil parce que moi j'aime beaucoup faire des mouvements. E eu gostaria que arranjasse mais outro micro sem fio, porque eu gosto de fazer movimentos. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Bon, je vais lire directement en portugais pour qu'on gagne le temps. Vamos ler diretamente em português. 1 jusqu'à 6. E é no capítulo 13 do livro de Juízes, do versículo 1 até 6. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, mas não lhe perguntei de onde era, nem me disse seu nome. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que o Senhor acrescente as bênçãos na leitura da sua palavra. Vous pouvez vous asseoir. Podemos nos assentar. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Os filhos de Israel fizeram mais aquilo que não agradou ao Senhor. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Comme le pasteur Febron, il m'enseigne beaucoup à la maison. Como o pastor Febrônio está me ensinando muito lá em casa. Il m'a dit que souvent, quand les enfants d'Israël, Dieu leur amenait dans une captivité, E ele me disse que muitas das vezes, quando os filhos de Israel, Deus os levava em catividade, c'était pour la souffrance de la chair, era pelo sofrimento do corpo, mais pour augmenter leur foi envers Dieu. mas era para aumentar a sua fé para com Deus. À chaque fois que leur foi se diminuait, Cada vez que a sua fé diminuía, ils abandonnaient un peu Dieu eles abandonavam a Deus, pour que Dieu ne puisse pas les perdre. para que Deus não possa lhes perder, Ils envoyaient dans la captivité. enviava-lhes em catividade. Là, ils vont souffrir, ils vont souffrir, ils vont souffrir. E ali eles vão sofrer. Et à leur retour, E no seu regresso,
quand il rentre dans le patrie, quando voltava para a pátria, il rentre avec le chaleur du réveil. voltava com calor do reavivo. Il entre avec cette soif-là de servir Dieu. E voltava com aquela sede de servir a Deus. Dieu ne pouvait pas leur laisser s'éloigner dans sa présence. Deus não podia lhes deixar afastar da sua presença. Et Dieu avait envoyé des enfants d'Israël à la captivité. Deus mandou os filhos de Israel em cativeiro. Chez le Philistin pendant 40 ans. E aos filisteus durante 40 anos. Ce n'était pas des Égyptiens, c'était maintenant des Philistins. Não era egípcio, mas aqui eram os filisteus. Parce qu'ils ont fait des choses qui déplaient à l'Éternel. Porque eles fizeram coisas que não agradou ao Senhor. Les choses que l'Éternel était triste avec cela. E as coisas cujo Senhor ficou triste com isso. Il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danite. E havia o homem de Zora, da tribo de Dan, et qui s'appelait Manoach. cujo nome era Manoé. Et sa femme était stérile, Et n'enfantait pas. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Manoach avait une femme Manoé tinha sua mulher stérile comme Sarah. estéril como Sara. Cette femme n'enfantait pas. E essa mulher não fazia filho. Il ne pouvait pas avoir de bébé. Não podia ter bebês. Mais c'était au moment où ils étaient dans la captivité chez les Philistins. Mas era no momento que eles estiveram em cativeiro aos filisteus. Et là-bas, les enfants d'Israël commençaient à pleurer à Dieu. E ali os filhos de Israel começaram a chorar a Deus. Seigneur, pardonnez-nous parce que nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Senhor, perdoa-nos porque nós fizemos alguma coisa que não agradou o Senhor. Seigneur, nous avons souffert ici. Senhor, nós estamos a sofrer aqui. Délivre-nous de cette captivité. Liberta-nos desse cativeiro. Délivre-nous de ces problèmes. Liberta-nos desse problema. Nous voulons te servir. Nós queremos servir ao On Senhor. s'est éloigné devant ta face. Nós afastamos da sua face. On a fait quelque chose qui n'était pas digne de toi. E nós fizemos alguma coisa que não era digno de ti. Et tu es lent à la colère. E tu és lento na ira. Et tu nous as manifesté ta colère. E manifestou a sua ira. Et on nous a pris par les Philistins. E fomos levados pelos filisteus. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont dans cette condition. E hoje muita gente também está nessa condição. Ils ont abandonné l'Éternel. Abandonaram o Senhor. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas digne de l'Éternel. Fizeram algo que não é digno do Senhor. Digne d'être un enfant de Dieu. Digno de ser o filho de Ils ont Deus. abandonné la parole. Abandonaram a palavra. Et Dieu peut-être il te met dans des difficultés devant toi. E talvez Deus colocou dificuldade perante ti. Il met des problèmes devant toi. Ele coloca problemas perante a você. Et quand tu es dans ces problèmes-là, E quando você está nesses ces problemas, problèmes-là t'amènera toujours à la croix. esses problemas te levará sempre na cruz. Chaque jour, tu commences à prier. Todos os dias você vai começar orando. Oh Dieu, Oh Deus, souviens-toi de moi. lembra-te de mim. J'ai commis un péché. Eu cometi J'ai pecado. fait un erreur. Eu cometi Et erro. maintenant, je vais m'approcher tout près de toi. Mas agora eu quero aproximar próximo de ti. Délivre-moi, Seigneur. Livra-me, Senhor. Si tu me délivres, Se você me livrar, je serai fidèle en toi. eu serei fiel a Si tu me você. délivres, Se você me je serai libertar, tout près de toi. eu ficarei Si tu próximo me de ti. guéris, Se me curar, je te louerai. eu te Si louvarei. tu me guéris, Se me curar, j'exalterai ton nom. eu exaltarei o seu Et nome. je te suivrai partout. E eu te seguirei em todo Et lugar. c'est la même manière É a mesma que maneira les enfants d'Israël que os filhos de Israel étaient dans cette époque-là, estavam naquela época dans la main des Philistins. nas mãos dos Ils filisteus. le plairaient. Eles choravam Et subitement, e subitamente l'ange de l'Éternel est apparu. o anjo do Senhor apareceu. Il est apparu chez une femme, Apareceu a uma mulher, la femme de Manoach. a mulher do Manoé. Manoach était un homme, Manoé era homem, un Israélite era qui israelita craignait l'Éternel, que temia ao qui Senhor, marchait dans la volonté de que l'Éternel. andava na vontade do Senhor. Et Manoach, E Manoé sa femme était stérile. e a sua mulher era estéril. Manoach a dit ceci. Manoé disse o seguinte: La femme a vu un homme d'un aspect bizarre. e a mulher viu um homem com um aspecto estranho. Et cet homme-là E aquele homem a commencé à parler avec cette femme. começou a falar com essa mulher. Il a dit, voici, Ele disse: Eis, tu es stérile. você é estéril, Mais moi, Dieu des cieux, mas eu no céu
J'ai écouté le cri de mon peuple. Eu ouvi o grito do meu povo. J'ai écouté l'angoisse de mon peuple. Eu ouvi a angústia do meu J'ai povo. écouté les douleurs de mon peuple. Eu ouvi a dor do meu povo. Malgré qu'ils ont fait quelque chose que moi je n'ai pas voulu, Embora que eles fizeram alguma coisa que eu não mais gostei, leur cri est monté à mes oreilles. mas os seus gritos subiram até meus Et ouvidos. je suis descendu pour les E délivrer. eu desci para os libertar. Laisse-moi te dire, Deixa-me te dizer, malgré que tu peux être dans l'erreur, embora que você pode estar no malgré erro, que tu peux commettre quelque chose qui n'est pas bon, embora que você pode cometer alguma coisa et Dieu errada, peut te frapper d'une manière ou d'une autre, e Deus pode te ferir de uma forma ou de uma mais il y a outra, un seul moyen que Dieu a pourvu. mas tem uma única maneira que Deus Il prometeu. y a un seul moyen que Dieu a pourvu pour chaque chose. O único meio que Deus proveu para cada coisa Et pleurer, é chorar et parler à lui. e falar a Ele Dire à lui, oh e Dieu, falar: oh Deus, j'ai commis quelque chose qui n'était pas bon, eu cometi algo que não era bom, mais je suis ton fils. mas eu sou teu Ne filho. m'abandonne pas, Não me ne me abandona, laisse pas, não me deixa, soutiens-moi, sustenta-me, soutiens ma foi, sustenta minha ne me fé. laisse pas Seigneur. Não me deixa, Senhor. Et il est le secours qui ne manque jamais E Ele é o socorro que nunca falta au temps de détresse. no tempo da angústia. Quand tu es dans les détresses, Quando você está na angústia, il est présent avec toi. Ele está presente contigo. Quand tu veux faire l'accident, Quando você está quase a fazer o il acidente, est l'omniprésent. Ele é Il est omnipresente. le secours Ele é o qui socorro ne manque que jamais. nunca falta. Même dans l'ombre de la vallée de la Mesmo mort, na sombra do vale da morte, il est le secours Ele é o socorro qui ne manque que jamais. nunca falta. Même dans la maladie, Mesmo na il est doença, la guérison Ele é a cura qui ne manque que jamais. nunca falta. Même dans les souffrances, Mesmo no sofrimento, il est le secours Ele é o socorro qui ne manque que jamais. nunca falta. Ton père peut te manquer. O teu pai pode te fazer Ta mère falta. peut te A manquer. tua mãe pode te fazer Ta femme falta. peut te A manquer. tua esposa pode te fazer Ton falta. mari peut te O manquer. teu marido pode fazer falta. Tes enfants peuvent te Os manquer. seus filhos podem te fazer Mais falta. lui, Mas il Ele, est toujours à tes Ele côtés. está sempre ao Il seu est lado. toujours présent. Ele está sempre Et presente. son E o nom, seu c'est le nome Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. Il est l'omniscient, Ele é o omnisciente. l'omniprésent Ele é o omnipresente. et l'omnipotent. E Ele é o omnipotente. Il a la puissance Ele tem o poder de te secourir de te socorrer dans le temps difficile. no tempo difícil. Tu peux être seul, Você pode estar sozinho, loin de ta famille. fora ou distante da sua família. Quand tu dors, Mas quando você dorme, non, quand tu es avec tes amis, quando você está com seus amigos, vous êtes bien. vocês estão bem. Là, tu ne raisonnes pas des problèmes que tu as. E ali você não está pensando os problemas que Tu ne você tem. raisonnes pas la maladie que tu as. Você não pensa da doença que você Parce tem. que tu es entouré des amis. Porque você está rodeado com Mas seus a un moment amigos. donné, Mas ao momento dado, Ces amis-là, esses amigos, chacun d'eux rentreront chez cada eux. deles vai voltar à sua casa. Et tu resteras seul. E você vai ficar sozinho. Mais l'Éternel Mas o ne Senhor t'abandonnera pas. não te Il ne te abandonará laissera jamais e seul. não te deixará sozinho. Tous les compagnons, Todos os ce companheiros, soir, essa tarde, ils iront chez eux. eles vão à sua casa. Mais mon compagnon, Mas o meu mais companheiro ton compagnon, e o seu companheiro, tout le temps il restera avec todo toi. o tempo ficará contigo. Dans toutes tes douleurs, Em todas as suas dores, il viendra te consoler. ele virá o seu Il est consolo. l'ami de compassion, Ele é o amigo da compaixão. l'ami de tout le temps. Ele é o amigo de todo o Il est tempo. un ami qui ne trahit Ele é o jamais. amigo que nunca trai. Ton père peut te trahir. O teu pai pode te trair. Ta femme peut te A trahir. sua esposa pode te Ton trair. mari peut te trahir. O seu marido pode te Tes trair. enfants peuvent te trahir. Seus filhos podem te Tes trair. amis peuvent te trahir. Seus amigos podem te Mais trair. l'unique personne Mas a única qui ne pessoa peut pas te que trahir, não pode te c'est trair le Seigneur é o Jésus-Christ. Senhor Jesus Il Cristo. est un bon ami, Ele é o bom amigo. l'ami fidèle O amigo fiel. et tendre. E o amigo fiel e querido. Quel ami fidèle et tendre Oh, que amigo fiel e que querido nous avons. que nós temos. Les prophètes O profeta ne sont pas des maris fidèles. não são marido fiel. Ils ne sont pas des femmes fidèles. Ils ne sont pas des amis Não fidèles. são amigo fiel. À un moment donné, Ao momento dado, il te condamnera. ele vai te condenar. Comme cette femme Mas aquela mulher qui avait couché, que ela namorou, quand on a pris en francandélie, que ela foi apanhada em flagrante. le prophète, E os le profetas, prophète Frère Branham a o dit, profeta Abraham disse, représente la loi. e ele representa a lei. La loi lui a condamné.
condamné. E a lei condenou essa La loi mulher. a condamné la femme. E a lei condenou essa La mulher. femme devait être lapidée E a mulher devia ser par apedrejada la loi, pela lei, par la loi de Moïse, pela lei de Moisés, par la loi des prophètes. pela lei dos Cette profetas. femme Essa mulher, avait mérité la mort. ela merecia a morte. Mais quand les gens avaient des pierres, Mas quando as pessoas pegaram as des pedras, citations citações de Moïse de Moisés pour lapider à cette para femme, apedrejar essa mulher, mais cette femme, mas essa mulher, par l'erreur, e pelo ils ont erro, passé eles passaram tout à côté d'un bon ami, ao lado do bom amigo, un ami fidèle, o amigo le fiel, Seigneur o Jésus-Christ. Senhor Jesus Et Cristo. quand Jésus passait, E quando Jesus il a vu passava, les gens tenir des pierres ele viu as pessoas apanhar pour pedras lapider cette para femme. apedrejar essa mulher. Jésus a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Jesus disse o que você quer Nous fazer. voulons lui lapider Nós queremos parce pedrejar qu'elle a commis porque l'adultère. ela cometeu Elle adultério. mérite la mort Ela merece a selon la morte, loi des prophètes. segundo a lei dos Mais profetas. frère Branham a dit, Mas o irmão Branham il y disse: avait un ami fidèle havia amigo qui fiel n'abandonne pas ses que não amis abandona os seus dans des amigos tas difficiles, nos tempos dans des difíceis, souffrances, no dans la sofrimento, maladie, na dans doença, l'angoisse, na dans la angústia, mort. na morte. Il est à notre côté. E ele está ao nosso Il a lado. regardé à la femme. Ele olhou nessa Il a mulher, regardé à tous les gens olhou para todo qui mundo voulaient lapider cette que queria femme. apedrejar essa Et il mulher. a dit, Ele si disse: vous avez la force, se vocês têm a si vous força, n'avez pas péché, se vocês si nunca vous n'avez pecaram, point commis péché, se nunca pecaram, prenez une pierre, pega a primeira pedra lapidez à cette e femme. atira nessa La mulher. madame a dit, O irmão Abraão l'ami disse: fidèle est descendu. esse amigo fiel desceu. Il a commencé à écrire Ele começou a escrever avec son doigt. com seu dedo. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Era a escritura do próprio Deus. Dieu écrivait sur les sables. Deus escrevendo na areia. C'était le même doigt Era o mesmo qui dedo avait écrit l'Ancien que Testament, escreveu o Antigo qui avait Testamento, écrit la loi de que Moïse, escreveu a lei de Moisés, qui avait écrit les 10 que commandements escreveu os 10 mandamentos. sur les tables de la loi. Ali na tábua da lei. C'était le même doigt Era o mesmo qui dedo écrivait sur la que terre. estava escrevendo na Et terra. les gens ne pouvaient pas voir le E a discernement. pessoa não podia Que ter o c'était le même discernimento doigt. que era o mesmo Ils dedo. regardaient seulement l'Ancien Ele Testament. olhava somente o Antigo Mais cet Testamento. doigt-là E aquele était dedo, devenu un homme e aquele homem tornou-se appelé homem, Jésus-Christ chamado Jesus pour Cristo, compatir avec les para nations, compatizar com os pour homens, souffrir avec les êtres para humains. sofrer com seres Il a humanos. goûté la souffrance. E ele provou o Il a sofrimento. porté le péché. E ele levou o Il pecado. était devenu péché. Ele tornou Lui qui pecado. n'a jamais eu péché. Ele que nunca pecou. C'était pour transporter nos péchés. Era para transportar Il nosso a vu le pecado. péché de cette femme. Ele viu o pecado daquela Il mulher. a pris cette péché. Ele pegou aquele Il a pecado. transporté cela. Ele levou o Et il pecado. a justifié cette E ele femme justificou essa mulher avec son doigt. com seu dedo. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Era a escritura de Deus. Laisse-moi te dire, Deixa-me te dizer, cette écriture aujourd'hui essa escritura est hoje entrée dans ton cœur entrou no seu pour coração écrire le pardon. para escrever o Pour perdão. écrire le pardon. Para escrever o Tu es perdão. pardonné. Você é perdoado Par ce meurtricide, pelas suas nous pisaduras. avons été pardonnés. Fomos perdoados Nous avons été e guéris. fomos Et curados. cette écriture E essa escritura est écrivée estava escrevendo sur le sable. na areia. Et les pharisiens, E os fariseus, les sadducéens, saduceus, frère, eles viram. quand ils le voient, Quando eles viram, frère Branham a dit, o irmão Abraão disse, c'est l'écriture du discernement. era a escritura de discernamento. Chacun qui voyait, Cada que via, cette écriture interprétait son péché. aquela escritura interpretava o seu próprio pecado. Et qu'est-ce que l'écriture O disait? que a escritura dizia? Tu as péché tel endroit, Você pecou no tal tu as lugar, commis adultère tel você endroit, cometeu adultério no tal mais lugar, Jéhovah t'a protégé. mas Jeová te Il ne protegeu. t'a pas tué. Ele não te Et matou. comment tu veux tuer cette Mas femme? como é que você quer matar essa Et quand mulher? il voit ça, Quando ele vê il isso, voit sa main e ele vê a sua mão, avec une pierre, e pega a sua il pedra, dépose la main, e ele la pierre, coloca a pedra no chão, et il s'en e allait. ele vai embora. Et tout le monde était fini. E todo mundo acabou. Jésus-Christ a bouché la femme. Jesus Cristo mexeu aquela Il a dit, mulher. lève-toi, Levanta-te. vois un peu tout autour de toi. Olha ainda à volta de você. Vois un peu de gens qui voulaient te crucifier. Olha ainda onde está a gente que queria te Vois un crucificar. peu de gens qui voulaient te tuer. Olha ainda as pessoas que queriam te matar. Où est-ce qu'ils sont? Onde estão? La femme a dit, A mulher disse, je ne le vois pas. eu não vejo Il a ninguém. dit que toi, Ele disse, à você, partir d'aujourd'hui, a partir de tu hoje, es pardonné. você é Et perdoada. Jésus-Christ E Jesus a Cristo versé son sang derramou seu pour sangue ton pardon. para o seu perdão. Pour ton pardon. Para o seu perdão. Pour ton pardon. Para o seu perdão. Pour ton pardon. Para o seu perdão. Ton problème. Mas o seu problema, Entre dans cette pardon. entra nesse perdão. Et plaire à Dieu. E chora a Jehovah Deus. de l'Ancien Testament. Jeová do Antigo Testamento. Commis l'erreur. Oh
Eu Que cometi toi, um le erro. Jésus do Novo E Testamento, eu, Jesus do Novo Testamento, viens me délivrer. vem Les libertar-me. enfants d'Israël E os filhos de étaient Israel dans cette condition. estavam naquela condição. Ils pleuraient. Quando choravam, L'ange de l'Éternel a quitté. o anjo do Senhor deixou a Il est eternidade, descendu sur la terre. desceu na terra. Il a rencontré la femme de Manoah. Ele encontrou a mulher do Manoé. Il a dit, la femme, E ele disse à tu mulher: es stérile. você é Mais estéril. j'ai écouté les cris de mes enfants. Mas eu ouvi o grito do J'ai meu écouté filho, les cris de mon peuple. ouvi o grito do meu Et povo. je suis venu E eu vim pour les délivrer. para Frère libertar-lhes. Branham a dit, O irmão Abraão disse, l'ange a dit, e o anjo disse: cet enfant, esse filho, premièrement, primeiramente, le rasoir, e le rasoir a lâmina ne passera pas sa tête. não pode passar a sua Il aura cabeça. un vœu de Nazaraïa. Ele fará o voto de Nazireu. Personne ne pouvait couper sa tête. Ninguém podia cortar o seu cabelo. La rasoir ne peut pas passer. E a lâmina não podia passar o seu cabelo. Durant cette époque de 9 mois, E durante essa época de 9 tu ne meses, mangeras pas não comerás des aliments impurs. alimentos impuros. Tu ne boivras pas le liqueur. E não beberá nenhum ni le álcool, vin. nem o vinho. Durant ces 9 mois, Durante esses il 9 faut que tu meses, puisses se purifier. você deve se Il purificar. faut que tu puisses quitter Deve deixar le péché. o pecado. Parce que c'est le temps de la visitation. Porque é o tempo da C'est visitação. le temps de la É visitation o de tempo Dieu. da visitação de Mais Deus. je vous promets quelque chose. Mas eu prometo algo. Quand tu vas observer tout cela, E quando você vai observar tudo isso, cet enfant, esse filho, la première chose, a primeira c'est le coisa commencement é o princípio de la délivrance da libertação d'Israël. de Israel. C'était le commencement Era o de princípio la délivrance da libertação d'Israël. de Israel. Le commencement O de princípio la délivrance da libertação est accompagné avec de pleurs. é acompanhado com choros. Comme en Égypte, Como no Egito, les gens mouraient. as pessoas L'ange morriam. de la mort frappait. E a sombra da Les morte gens estava pleuraient. batendo. As pessoas estavam Et c'était le chorando. commencement E era o de princípio la délivrance da libertação d'Israël. de Israel. Et que Dieu a écouté Que Deus ouviu le pleur. as Et choros. il était descendu E ele desceu pour délivrer para Israël. libertar Et Israel. cet enfant E esse filho s'appellera Samson. será chamado Il Sansão. aura un vœu de Nazareth. Ele terá voto de Le Nazireu. rasoir E nenhuma ne lâmina passera jamais sa tête. passará na sua Le cabeça. rasoir A lâmina ne passera jamais. não passará jamais. Frère Branham a dit, O irmão Abraão disse, dans la tête de Samson, na cabeça do il Sansão, avait l'habitude de lier les 7 tresses. ele tinha o hábito de fazer 7 tranças. Et il avait les 7 tresses dans la tête. E ele tinha 7 tranças na sua Et les cabeça. 7 tresses E aqueles 7 tranças typifiaient les 7 tâches de l'église. tipificava 7 eras da Qui igreja. était la force de Samson. Que era a força do Qui Sansão. faisait la force de Que Samson. fazia a força do Et Sansão. Samson E Sansão est comparé avec l'âge de é Laodicée. comparado com a era de Laodiceia. Samson était aveugle, Sansão era cego, misérable, miserável, pauvre, pobre, parce qu'il avait perdu la tête. porque ele tinha perdido a cabeça. Et au l'âge de Laodicée, E na era de c'est Laodiceia, aveugle aussi. é também Il cega, n'y avait pas de lumière. não tinha luz, C'était l'obscurité era a totale. escuridão Le total. frère Branham Mas o irmão a Abraão, ajouté une petite lumière. ele acrescentou uma pequena luz. Et l'ange de l'Éternel a dit, E o anjo do Senhor disse, j'adopte cette e lumière eu adoto aquela parce qu'il pequena y a un luz, Samson sur la terre. porque tem Sansão na Il y a terra, une lumière sur la tem terre. uma luz na Il y terra, a une délivrance qui tem a uma commencé sur la libertação terre. na terra. Et Samson E Sansão, avait un secret. ele tinha segredo. Abraham a O dit, irmão Abraão disse, Dieu est fort dans les secrets. Deus é forte no segredo. Dieu est fort dans les silences. Deus é forte no Ce silêncio. qui est révélé O que é est revelado pour les hommes. é para os Mais homens, ce qui est caché mas o que está escondido est pour Dieu. é para Deus. C'est le secret É o qui segredo fait la force de Dieu. que faz a força de Et Deus. c'est le secret É o segredo qui fait la force de chaque que chrétien. faz a força de cada Si crente. ta vie est dans les Se secrets, a tua vida está no tu segredo, seras fort devant le frère. você será forte perante o irmão. Si la vie est dans les Se a secrets, sua vida está no personne segredo, ne va te condamner. ninguém vai te Mais si ta condenar. vie est dévoilée, Mas se a tua vida está desvelada, tu deviens faible. você torna Et fraco. Dieu E Deus ne peut pas dévoiler não pode desvelar tous ses secrets. todo o seu segredo. Malgré qu'au 7e âge de l'église, Embora que 7 anos da igreja, tous les mystères est révélé, todo mistério mais il revelado, y a un élément mas tem elemento qui est passé que passou avec une pleine vitesse com uma que velocidade le prophète n'a pas pu que déchiffrer. o profeta não conseguiu descrever. C'était un secret pour Dieu. Era segredo para C'était Deus. une demi-heure de silence Era uma meia hora de que silêncio. personne ne peut révéler. E ninguém podia Et revelar. cet silence, E aquele c'est silêncio ça qui forme la force é de que Dieu. forma a força de Deus. Et Samson
Samson aussi, E Sansão também, il avait une force. ele tinha uma Il força. avait une silence dans son Ele cœur. tinha um silêncio no seu Et coração. qu'est-ce que le E silence? o que é o silêncio? Personne ne savait. Ninguém sabia. C'est lui qui gardait. Aquele que Le guardava. Philistin ne savait pas. Ele também sabia. Samson était là Sansão estava aí avec les Philistins. com o filisteu, Mais dans son cœur, mas no seu il coração, gardait un secret. ele guardava o Et segredo. laissez-moi te dire, Deixa-me te si tu dizer, gardes un secret, você guardar o tu segredo, as la force. tem a força. Personne ne va te déroter. Ninguém pode te Si tu derrotar. gardes un secret, Se você guarda o le segredo, diable o diabo ne saura pas não vai conseguir t'atteindre. te Parce que atingir. le diable Porque o diabo, est incapable ele é de incapaz voir les secrets. de ver o segredo. L'unique A personne única qui peut pessoa voir les que secrets, pode ver o segredo c'est le Seigneur é o Jésus-Christ. Senhor Jesus C'est Cristo. celui-là É qui Ele peut voir les que secrets, pode ver o qui segredo, peut voir dans que l'obscurité. pode ver na escuridão. Mais le diable Mas o diabo ne voit jamais não vê nada. le secret. O segredo. Et frère Branham a dit, O irmão Abraão disse, Samson était là. Sansão estava aí, Il gardait les secrets dans son cœur. ele guardava o segredo no seu Il coração. gardait l'énigme dans son cœur. Ele guardava o enigma no seu coração. Et là-bas, il jouait avec les Philistins. E ali ele estava brincando com o filisteu. Samson a commis un péché. Sansão cometeu um Il a pecado. pris une femme païenne. Ele pegou uma mulher pagã. Ah, il s'est défendu selon la loi. Ele defendeu segundo a lei. Ah, cette loi, E aquela lei vous ne pouvez pas se marier avec des que païens. você não podia se casar com um Mais pagão. Samson E s'est Sansão marié avec une païenne, casou-se com uma mulher pagã, avec une Delilah. com uma Delila. Un péché que Samson a O commis. pecado que Sansão Tout le cometeu. monde savait Todo mundo que sabia Samson a commis un péché. que Sansão cometeu Mais pecado. dans le cœur de Mas Samson, no coração de il Sansão avait un secret. havia um Il segredo. gardait un secret Ele guardava o qu'il ne segredo pouvait pas dévoiler. que não podia Le frère desvelar. Branham a O dit, irmão Abraão si tu disse, gardes les secrets se você guarda o dans segredo son cœur, no seu coração, même si tu es dans le péché, mesmo se você está no pecado, Dieu te soutiendra. Deus vai te Et quel sustentar. est le secret? E qual é o Le segredo? secret, O c'est le segredo baptême du é o Saint-Esprit batismo do Espírito dans Santo le cœur. no Un coração. peu de temps, Daqui a le nada, monde ne me verra o plus. mundo não me Un verá. peu de temps, Mas daqui a vous nada, allez me voir. vós me Je vereis. serai secret à travers le Eu monde. serei o segredo para o Le mundo. monde ne me verra E o plus. mundo não me Mais verá. vous me verrez. Mas vós me Car vereis. je serai en vous. Porque eu estarei em Et vós. Christ en E vous. Cristo em C'est vós l'espérance de la é a gloire. esperança da glória. Christ en vous. Cristo em vós C'est la force. é a força. Christ en vous. Cristo em vós C'est la guérison. é a cura. Christ en Cristo vous. em vós C'est le pardon des é o péchés. perdão de pecado. Cristo en vous. Cristo em vós. Tu es plus fort que l'enfer. Você é mais forte que o inferno. Christ en vous. Cristo em Tu es vós. plus fort que les démons. Você é mais forte que o demônio. Christ en vous. Cristo em vós. Tu es plus fort que les Você é macumberos. mais forte que o macumbeiro. Christ en vous. Cristo em Tu es vós. plus fort que Você é l'espiritisme. mais forte que espírita. Christ en vous. Cristo em vós. Tu es plus fort que le Você é diable. mais forte que o diabo. Christ en vous. Cristo em Tu es vós. plus fort que les démons. Você é mais forte que o Les demônio. démons O demônio sont les anges são anjos du diable. do diabo. Tu es plus fort que leur maître. Você é mais forte que o Tu es mestre plus fort dele. que les satans. Você é mais forte que o Tu Satanás. es plus fort que les satans et Você é mais l'enfer. forte que o próprio Quand Satanás. tu as Christ dans Quando ton você cœur, tem Cristo no seu coração, voici les signes veja o sinal qui que accompagneront seguirão des gens qui auront Christ. as pessoas que terão Cristo. À mon Em meu nom, nome, ils chasseront des démons. expulsarão Et demônios. laisse-moi te dire, Deixa-me te dizer, chaque démon qui te possède, cada demônio que te possui, maintenant, agora, pas demain, não é amanhã, maintenant, agora, je prends autorité. eu tomo autoridade. Toi démon, Tu demônio, toi maladie, tu doença, à cause de la por révélation causa da revelação de Christ dans le cœur, de Cristo no je coração, vous chasse dans la eu salle. te expulso da Au nom sala. de Jésus. Em nome de Au nom de Jesus, Jésus. em nome de Au nom de Jesus, Jésus. em nome de Tu es Jesus, libéré. você está Tu liberto. es libéré. Você está Tu es liberto. libéré. Você está Tu es liberto. libéré. Você está liberto. Parce que tu portes Christ dans le cœur. Porque você está levando Cristo no Christ coração. en nous. Cristo em nós C'est l'espérance de la é a gloire. esperança da glória. Christ en nous. Cristo em C'est nós l'espérance de la é a gloire. esperança da glória. Et quand tu as Christ, E você, quando tem tu es un Cristo, peuple glorieux. você é um povo glorioso. Tu es un peuple glorieux. Você é um povo Tu glorioso. marcheras dans la gloire. Você andará na La glória. gloire de Dieu A glória de Deus. devient ta gloire. Torna-se a sua glória. Abraham a O dit, irmão Abraão disse: Jésus est sur la terre. Jesus está na terra. Jésus n'est pas au ciel. Jesus não está no céu. Jésus est sur la terre, Jesus está na terra. en train de marcher. Ele está andando. Parce que c'est sa promesse. Porque é hein. a sua promessa. Il ne joue jamais. Ele não falha. Quand il le promet, Quando ele promete, il faut que ça a s'accomplisse. promessa deve se cumprir. Il n'est pas au ciel. Ele não está no céu. Jésus est sur la terre. Jesus está na Mais terra. où est-ce qu'il est? Mas onde ele está? Où est-ce qu'il est? Onde está ele? Voilà Jésus. Oh, está Voilà Jesus. Jésus. É Jesus. Voilà Jésus.
Jésus. Ei Jesus. Voilà Jésus. Ei Jesus. Voilà Jésus. Ei Jesus. Voilà Jésus. Ei Un Jesus. peu de temps. Daqui a Le nada. monde ne me verra O plus. mundo não me verá. Un peu de Mas temps. daqui a nada. Vous allez me voir. Vou me ver Quand je serai avec porque eu vous. estarei convosco. Même en vous. Mesmo em vós. Jusqu'à la fin du temps. Até o fim do tempo. Et s'il est en toi, E se ele está em ti, c'est l'espérance. é a esperança. Tu vis dans l'espérance. Você está vivendo na Tu esperança. vis dans l'espérance. Você está vivendo na Tu vis dans esperança. l'espérance. Você está vivendo na Et esperança. Samson, E Sansão, il gardait Christ dans son ele cœur. guardava Cristo no seu Il coração. gardait la promesse dans son cœur. Guardava a promessa no coração. Que le lame, Que o lágrimas la lame é o que a ne arma. pouvait pas passer sa tête. A lâmina não podia passar a sua Et Frère cabeça. Branham a dit, Irmão Abraão disse, et quand il était fort, quando ele era forte, personne ninguém dans le silence no silêncio peut te toucher. pode te tocar. Le diable O diabo ne peut pas te toucher. não pode te tocar. Les Philistins Filisteu ne peuvent pas te toucher. não podem te tocar. Malgré que tu peux commettre l'erreur Embora que você pode cometer o erro d'une manière de uma maneira ou d'une autre. ou de uma outra. Mais si tu as les secrets dans ton cœur, Mas se você tem um segredo no seu tu es coração, plus fort que tes erreurs. você é mais forte que os seus erros. Tu monteras au-dessus de tes Você erreurs. vai subir por cima dos seus erros. Tu monteras au-dessus des problèmes. Você vai subir por cima dos problemas. Parce que tu es dans la gloire. Porque você tem a glória. Tu es dans la protection. Você tem a proteção. Samson était fort E Sansão era forte dans le silence. no silêncio. Mais un jour, Mas um dia, Samson, Sansão, à cause de la femme, por causa da mulher, Samson Sansão, a perdu ele perdeu la chose capitale. a coisa capital. Il a perdu le silence. Ele perdeu o Il silêncio. a perdu le secret. Ele perdeu o segredo. Il a perdu l'angoisse, l'amour de Dieu. Ele perdeu o amor de Deus. À cause de la femme, Por causa da mulher. Samson a dévoilé les secrets. Sansão desvelou o segredo. Frère Branham a dit, O irmão Abraão disse, Samson, Sansão, quand les Philistins lui entouraient, quando os filisteus estavam à volta il dele, ne cherchait pas l'onction. ele não procurava a unção. Il ne cherchait pas l'onction. Ele não procurava a unção. Parce que celui qui était en lui, Porque a pessoa que estava nele, il était plus fort ele era mais que forte celui qui était dans les e Philistins. aquele que estava nos Et filisteus. qu'est-ce qui était dans le cœur de E o Samson? que estava no coração dos filisteus? C'était le Do Sansão. secret. Era o segredo. Et quand les Philistins lui entouraient, E quando os filisteus ficaram à volta dele, il a pris un mâchoire d'âne. ele pegou o queixo da jumenta. Or que l'âne, Ora, c'est a un jumenta animal maudit. é um animal maldito. On ne peut pas sacrifier l'âne. Não pode sacrificar a jumenta. Mais il n'avait pas même la vie. Mas ele não tinha vida. C'était l'os Era o osso. du mâchoire. Era o osso do queixo. Un os mort. Osso, Mais quand animal Samson est morto. tombé sur ça, Mas quando Sansão pegou esse il a osso, dit que ce n'est pas l'os, ele disse: não é o osso, mais c'est le secret qui est dans le cœur. mas é o segredo que está no C'est coração. le secret qui est dans le É cœur. o segredo que está no Et coração. il a exterminé tous les E Philistins. ele exterminou todo o filisteu. Et laissez-moi te E dire, deixa-me te le dizer: problème ne t'appartient pas. o problema não te Le pertence. combat ne t'appartient O pas. combate não te pertence. Celui qui combat pour toi, Aquele que está lutando para ti, il n'est pas en dehors de toi. ele não está fora de Celui ti. qui combat pour toi, Aquele que está lutando il para est à ti, l'intérieur de toi. ele está no seu Et interior. la victoire E a vitória ne vient pas hors de toi. não vem fora de Mais la você, victoire mas a se vitória trouve à l'intérieur de toi. encontra-se no seu interior. Et Samson E Sansão, était a pris la victoire ele pegou a vitória contre les Philistins, contra os filisteus, contre toutes les Danites. contra os danitas. Il a marché sur eux. Ele andou sobre ele. Un jour, Mas un jour, um dia, un jour, Samson Sansão, a pris beaucoup de vin. ele bebeu muito vinho. La femme lui a donné beaucoup de vin. A mulher lhe deu muito vinho. Or que Ora, la promesse était donnée à Samson, a promessa foi dada a Sansão, à sa mère, a sua mãe, qu'il ne boira ni vin. que ele não podia beber o vinho. C'est-à-dire que Samson qui était là-bas à l'intérieur Era o Sansão que estava lá no ne interior. pouvait pas boire de vin, Não podia beber o vinho, ni liqueur. nem o álcool. C'était la promesse de l'ange. Era a promessa do anjo. Mais quand Samson est sorti, Mas quando Sansão saiu, il s'est hasardé. ele cometeu o erro. Il s'est mis dans des vins. Ele colocou-se no vinho. Et Dieu ne lui a pas frappé le même jour. E Deus não lhe feriu no mesmo dia. Parce que Dieu est là dans la colère, Porque Deus é lento na ira. riche en miséricorde. E ele é rico em Dieu lui misericórdia. a laissé le temps Deus deixou tempo que Samson puisse se repentir. que Sansão possa Mais arrepender-se. Samson ne se repentait pas. Mas Sansão não estava a arrepender. Il continuait à faire sa vie. Ele continuou fazendo a sua vida. Malgré ça, Embora isso, mais il avait les secrets dans son cœur. mas ele tinha um segredo no seu coração. Dieu a dit, mais Samson, E Deus disse: je te Sansão, laisse le temps eu te deixo o tempo pour la repentance, para o pour arrependimento. que tu
reviens dans le chemin. para você voltar no Mais caminho. Samson continuait. Mas Sansão continuava. Un jour, Mas dia, la main de Dieu e a mão de Deus lui avait quitté. o deixou. Samson a pris la bière. Sansão Il a bebeu, pris le bebeu o vin. vinho. Il a pris le vin. Ele bebeu o vinho. Samson est devenu saoulé. Sansão ficou bêbado. Delilah lui a donné beaucoup de vin. E Delila deu muito vinho. Et dans ce vin-là, je ne sais pas s'il avait mis un peu de somnolente. E naquele vinho, não sei se ele colocou alguma coisa outra. Les somnolentes pour qu'il puisse dormir. E colocou outra coisa para que ele possa dormir. Et il a levé le main de Samson. E ele levantou a mão de Sansão. Il a levé le main de Samson. Levantou a mão de Sansão. Samson. Sansão. Hein? Samson. Sansão. Lève-toi. Levanta-te. Samson. Sansão. Hein? Samson. Sansão. Samson, les Philistins sont sur toi. Sansão, filisteu está sobre você. Samson, les Philistins sont sur toi. Sansão, os filisteus estão aqui. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il avait dévoilé les secrets. Porque ele desvelou o segredo. Parce qu'il avait fait sortir les secrets. Porque ele fez sair o segredo. Le secret qui lui protégeait. O segredo que lhe protegia. Samson a perdu la force. Sansão perdeu a força. Samson. Sansão. Il a pris le rasoir. E ele pegou a lâmina. Il a dit maintenant je découvre les secrets. Ele disse agora descobriu o segredo. Mon souci était de découvrir les secrets. A minha preocupação era descobrir o segredo. Comme je découvre les secrets, Como eu descobri o segredo, je vais lui couper toutes les étages eu de vou lhe l'église, cortar toda a seteira da igreja. toutes les cheveux qu'il a. Vou lhe cortar todo o cabelo que ele tem. Il a rasé Samson. E ela tirou todo o cabelo de Sansão. Samson! Sansão! Les Philistins sont sur toi. Os filisteus estão aqui. Sim. On a pris Samson. E Sansão foi apanhado. E Sansão foi acorrentado. Sansão! Sansão! Les Philistins sont sur toi. Filisteus estão aqui, Senhor, eu posso matar o filisteu. Pas de force. Não tinha força. Quando ele pulou, Il n'y avait plus de force. já não tinha força. Samson commençait à se battre. Sansão começou a lutar. Il se battait seul. E ele estava lutando Parce que le secret n'était plus dans son cœur. porque o segredo já não estava com ele. Il avait dévoilé le secret. Ele desvelou o segredo. Il a perdu la vie. Ele perdeu a Il a vida. perdu Jésus dans le cœur. Ele perdeu Jesus no Frère coração. Branham a dit, O irmão Abraão la disse, chose le plus horrible, a coisa mais horrível c'est un chrétien é cristão qu'il puisse perdre Dieu. perder a Deus. Si tu perds Dieu, Se você perder a c'est la Deus, chose le plus é a horrible. coisa mais horrível. Perds toutes choses au monde. Você pode perder tudo no mundo. Tu peux perdre ta maison. Você pode perder a Tu sua peux perdre casa. ton père. Pode perder o seu Tu peux pai. perdre ton mari. Pode perder o seu Tu peux marido. perdre ta femme. Pode perder a sua Mais mulher. Jésus-Christ Mas Jesus Cristo ne le perd jamais. nunca perde Quand ele. tu perds Jésus, Quando você perde c'est fini Jesus, pour toi. acabou para Tu ti. deviens dans la condition de Samson. Você torna a comissão de Sansão. Samson, Sansão, plus de force. não há força. Maintenant, tu deviens esclave. E agora você é escravo. Esclave du péché. E escravo do Les gens pecado. que tu combattais. E é só que você Le combatia. diable que tu luttais avec O lui. diabo que você lutava Mais contra. aujourd'hui, le Hoje, diable va la carte ouverte. esse diabo vai brincar La contigo. première chose, A pardon, primeira coisa que le diable avait fait, que o diabo havia que feito, les Philistins avaient fait, que os filisteus fizeram, c'était le dévoilement du secret. era primeiro libertar ou revelar o segredo. La deuxième chose, E a segunda coisa c'était couper les cheveux. era cortar o cabelo. La troisième chose, E a terceira coisa c'était trouer les yeux. era furar os olhos. Samson est devenu aveugle. E Sansão ficou cego. Pas de force. Não tinha força. Oh Dieu. Oh Deus. Oh Yahvé. Oh Yahvé. Jehovah. Oh Jeová. Il n'était pas là. Ele não estava lá. Il était dans les secrets. Ele estava no segredo. Et il a divulgué les secrets. E ele divulgou o segredo. Il a chassé Jehovah dans son cœur. Ele expulsou Jeová no seu coração. Mais frère Branham a dit, O irmão Abraão disse, quand Dieu quando Deus révèle quelque chose à travers toi, havia alguma coisa através de ti, il ne va pas révéler à 100%. ele não vai revelar Il va 100%. garder une partie Ele vai guardar uma pour parte qu'il puisse rester Dieu. para que ele seja Deus. Les Philistins Filisteu ne savaient pas la partie que Dieu avait gardée. não sabia qual a parte que Deus havia guardado. Même Samson Mesmo Sansão ne savait pas la partie que Dieu
avait não gardée. sabia qual é a parte que Deus havia guardado. Et il a révélé seulement la première partie. Ele revelou somente a primeira parte. Et Samson était pris. E Sansão foi apanhado. Et Samson, Sansão. là, il commençait à faire des travaux manuels. E ele começou a fazer trabalho manual. Avec son aveuglement. E ali na cegueira. Il commençait à faire des travaux manuels. E ele começou a fazer o trabalho manual Pour les diables. para o diabo. Écoutez, si tu perds les secrets, Olha, se você perder o segredo, tu seras un amas du diable. você será o amante do diabo. Il va commencer à t'utiliser. Ele vai começar a te Il va usar. commencer à faire son travail Ele vai começar fazendo seu trabalho avec la force. com a força. Tu feras son travail voulu ou pas. Você vai fazer o trabalho do diabo querendo ou não. Parce que tu as perdu Porque você perdeu quelque chose dans ton cœur. alguma coisa no seu coração. Comme Samson E como Sansão, avait perdu cela. ele perdeu Il aquilo. n'avait plus la force. Ele já não tinha força. Un jour, E mais un jour, um dia, on a dit faisons une banquette, ele disseram: nós vamos fazer uma banquete. une fête Vamos fazer uma festa pour rire de Samson. para nos zombarmos do Sansão. Pour rire de Samson. Para nos zombar do Sansão. Parce qu'il nous a menti d'ici tous les jours. Porque ele nos maltratou aqui todos os Maintenant, dias. son secret dévoilé. Agora o seu segredo desvelado. Beaucoup de gens, leur secret dévoilé. E como hoje a gente, o segredo revelado. Et ils sont devenus faibles. Eles ficaram fracos. Moralement, Moralmente, spirituellement. espiritualmente. Ils sont devenus faibles. Eles ficaram fracos. Et quand le secret dévoilé, E quando o segredo foi l'homme revelado. devient rétrograde. E o homem fica retrógrado. L'homme commence à servir les diables. O homem começa a servir o diabo. L'homme commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas même faire. O homem começa a fazer as coisas que não podia fazer. Sa condition devait plus pure qu'auparavant. E a sua condição torna-se pior do que antes. Auparavant, Antes, il gardait les secrets. ele guardava o segredo. Il faisait des besteiras. Ele fazia Mais besteira, il était fort. mas era forte. Mais maintenant, Mas agora, il a dévoilé les ele secrets. desvelou o segredo. Il ne fait plus de besteiras. Ele não faz Il besteira, devient le serviteur du diable. mas ele tornou servo do diabo. Il devient l'esclave du Ele diable. tornou escravo do diabo. Le frère Branham a dit, Mas o irmão Abraão disse, mais quand les gens voient le silence, e agora a gente está a ver quand les voient silêncio, l'obscurité, quando a gente vê a mais il escuridão, y a une lumière quelque part. mas tem uma luz em algum lugar. Samson était dans l'obscurité. Sansão estava na escuridão. Amenons-lui dans la fête. E vamos lhe levar na On festa. lui a amené dans une grande salle de fête. E Je levaram termine. numa grande festa ou Je numa termine. grande sala. Vou terminar. On lui a amené dans une grande fête. E lhe levaram numa grande festa. Et le roi était là, E o rei estava lá. en train de danser. E ele estava Et dançando. tout le monde était là, E todo mundo estava en lá train de danser. dançando. Amenez Samson. E trazem On Sansão. a amené Samson dans la E piste. trouxeram Sansão na On a festa. commencé à blaguer avec lui. Começaram a brincar com Il ele. devient comme un poupée du E ele diable. ficou como se fosse uma boneca do diabo. Un homme qui n'a pas de secret, Homem que não tem segredo. il devient un poupée du diable. Ele torna-se boneco do diabo. Un poupée n'a pas de force. E o boneco não tem Un força. poupée ne parle pas. Boneco não fala. Quand tu lui tournes comme ça, Quando você lhe vira, il part comme ça. e ele vai assim. Quand tu fais comme ça, Quando você lhe vira il do part outro comme lado, ça. e ele vai. Pour jouer avec. É para brincar com On isso. commence à jouer avec Samson. E começaram a brincar com On Sansão. commence à jouer avec Samson. Começaram a brincar com Sansão. Mais ils ont oublié une chose. Mas eles esqueceram uma coisa. Ils ont oublié une chose. Esqueceram uma Le coisa. diable a oublié une O chose. diabo esqueceu uma coisa. Le Philistin a oublié une chose. Filisteu esqueceu uma coisa. Ils ont oublié une Eles chose. esqueceram uma coisa. Malgré que les cheveux de Samson étaient coupés, Embora que o cabelo de Sansão era mais cortado, Samson à l'intérieur de lui avait d'autres cheveux mas Sansão no seu interior havia outro cabelo qui étaient invisibles, que era que invisível, personne ne pouvait voir. que ninguém podia Mais ver. ses cheveux étaient à l'intérieur de lui. Mas aquele cabelo estava no seu À interior. tous ces temps-là que le diable blaguait avec Durante lui, todo o tempo que o diabo brincou com ses ele, cheveux-là poussaient. e aquele cabelo crescia. Ses cheveux-là O poussaient. 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 cabelo Ses crescia. cheveux-là O poussaient. cabelo Le crescia. secret revenait. E o segredo Le revelado. mystère revenait. O mistério revelado. Le secret O revenait. segredo Le revelado. diable pensait qu'il abolit les O secrets. diabo pensava que amaldiçoou o Mais il y segredo. avait un secret à l'intérieur de Mas havia Samson segredo no interior de Sansão que Dieu faisait croître. que Deus fazia Que crescer. Dieu faisait croître. Que Deus fazia Et crescer. laissez-moi te dire ce soir, Deixa-me te dizer essa malgré tarde. que le diable a joué avec toi, Enquanto o diabo está brincando mais à contigo, l'intérieur de toi, mas no seu il y interior avait un secret havia segredo que tu avais gardé. que você guardou. Jésus-Christ, Jesus la Cristo, parole dans le a cœur, palavra no il va coração. commencer à croître. Ele vai começar Il va crescendo. commencer à Vai croître. começar Et les crescendo. Philistins ne savaient pas. E Filisteu não sabia. Ils étaient distraits. Eles estavam Ils distraídos. étaient distraits. Estavam Le distraídos. frère Branham a O dit, irmão Abraão disse, à un moment donné, a momento il dado, blaguait avec Samson. brincava com Il lui Sansão. donnait des épis. Oh, lhe dava seus picos. À un moment donné, A momento dado, Samson a dit, Sansão disse, qui est là? quem está aí? Oh, c'est moi. Ou sou eu? Qui? Quem? Oh, je suis ton frère. Eu sou teu irmão. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mas o que está fazendo aqui? Je suis venu, Samson. Eu vi Sansão. Ça nous fait douleur. Isso está nos doendo. Les enfants d'Israël, tous, Os filhos de Israel todos sont en train de pleurer le Jéhovah estão chorando a Jeová à cause de toi. por causa de ti. Frère Branham a dit que toute l'armée des Philistins était là.
O irmão Abraão está a dizer que todo o exército dos filisteus estava lá. Beaucoup de peuples étaient là, Muita gente estava lá. en train de boire, Estavam bebendo. de rire Samson. Estavam a se zombar de Et Sansão. aujourd'hui aussi, E hoje também. les gens peuvent te rire. E as pessoas podem se Les gens zombar de peuvent ti. parler à mal de toi. As pessoas podem falar mal de Mais ti. frère Branham a dit, Mas o irmão Abraão disse: tenez-vous tranquille, fica tranquilo. sachez que Jésus-Christ est notre Saiba Dieu. que Jesus Cristo é Deus. Samson était tranquille, E Sansão estava tranquilo. il était calme, E ele estava en calmo. train d'observer la situation. Estava observando a situação. À un moment donné, A um momento dado, il a dit à cet enfant, ele disse àquele menino: écoute-moi, ouça-me bem. prête bien attention à ce que je te dis. Presta bem atenção nisso que vou te dizer. Est-ce que tu m'écoutes? Você está me ouvindo? Je t'écoute. Eu estou te ouvindo. Samson a tenu comme ça. Sansão pegou assim. Oui, il y a les cheveux. Sim, tem cabelo. Le mystère caché O mistério escondido. est devenu dans ma tête. E agora voltou na minha Mais les cabeça. peuples sont distraits Mas o povo está à distraído cause de cette secret ici. por causa desse segredo. Maintenant, je ne vais pas dévoiler ça. E agora não vou desvelar isso. Mais conduis-moi Mas leva-me aux deux piliers ali nos dois qui pilares soutiennent le temple. que estão sustentando o templo. Conduis-moi Leva-me aux deux nos piliers dois pilares qui soutiennent le temple. que estão Est-ce sustentando que o tu templo. as écouté? Será que você ouviu? Ne m'amène pas à notre endroit. Não me leva em outro lugar. L'unique endroit O único lugar que tu vas m'amener, que você vai me levar c'est dans les deux piliers é nos dois qui pilares soutiennent ce temple. que estão sustentando o Je templo. connais bien la construction de ce temple. Eu conheço bem a construção desse templo. Je sais qu'il y a deux grands piliers Eu sei que tem dois grandes qui pilares est en train de soutenir ce que temple. estão sustentando esse templo. Amenez-moi là-bas. Leva-me aí. Frère Branham m'a dit, Abraão ces disse, deux piliers-là, aqueles dois pilares c'était l'Ancien Testament era o Antigo Testamento et le Nouveau e o Testament. Novo Testamento. Alléluia. Amém. Et Samson a dit, E Sansão disse, conduis-moi me leva dans ces deux piliers entre dois qui pilares soutiennent le temple. que estão sustentando Entre o l'Ancien templo. Testament Entre o Antigo et le Testamento Nouveau e o Testament. Novo C'est Testamento. là où viendra ma force. É onde vira a minha Et força. il a amené Samson. E Delila levou Sansão. Il a amené Samson. Levou Sansão. Samson est arrivé là-bas, Sansão chegou até aí. dans les deux piliers. Entre os dois pilares. L'Ancien Testament O Antigo et le Testamento Nouveau e o Testament. Novo Et Testamento. lui était dans la brèche. E ele estava na Il a brecha. touché à sa tête. E ele pegou na sua Il a cabeça. senti qu'il y avait le mystère. Ele sentiu que o mistério Il y estava avait aí. le mystère qui avait croître. Havia um mistério que cresceu. Et il a dit, E ele disse, encore une fois, Seigneur, mais uma vez, Senhor, laisse que ces gens deixa que essa puissent gente savoir possa tu saber es vivant. que o Senhor vive. Encore une fois, Seigneur. Mais uma vez, Senhor, Et e aujourd'hui, hoje nous allons crier. vamos gritar. Encore une fois, Mais uma Seigneur. vez, Senhor. Encore une fois, Mais Seigneur. uma vez, Senhor. Envoie-nous cette puissance. Acorda nesse poder. Encore une fois, Mais Seigneur. uma vez, Senhor. Quand il avait touché, E quando ele pegou, il a touché ses pilets. ele pegou os Il a pilares. dit à cet enfant, Ele disse naquele menino, sors d'ici. sai daqui, Parce que l'Éternel, porque o Senhor, sa main est ici. ele vai a casa aqui. Il avait confiance Ele tinha confiança envers Dieu com Deus, qu'il ne peut pas échouer. que ele não pode Lui, il falhar. avait échoué, Ele que falhou, mais le secret mas o segredo n'échouera jamais. nunca vai Toi, falhar. tu peux échouer, Você pode falhar, mais le secret mas o segredo n'échouera jamais. nunca falhará. Et qu'est-ce que le secret? E qual é o segredo? C'est le baptême du É o Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. Frère Branham a dit, Como Abraão disse, l'Ancien Testament, o Antigo c'est Testamento l'ombre é a sombra de choses à venir. das coisas vindouras, L'ombre a sombra du nouveau. e do novo. Il était là, E ele estava aí, dans la brèche. é ali na brecha. Il a dit, E ele disse, encore une fois, Seigneur, mais uma vez, Senhor, qu'ils puissent savoir que eles saibam que tu n'es pas mort. que você não morreu. Tu es vivant Você vive au siècle des siècles. nos séculos dos séculos. Laisse-moi aujourd'hui Deixa-me hoje mourir morrer avec mes ennemis. com meus inimigos. Frère Branham a dit, Deus, irmão Abraão un disse, véritable chrétien, e verdadeiro crente, même s'il a commis le rat, mesmo se ele cometeu o erro, il va mourir avec la foi dans son cœur. ele vai morrer com a fé no coração. Qu'il est toujours chrétien. Que ele é sempre cristão. Il a dit, oh Seigneur, E ele disse, oh Senhor, je reconnais maintenant ma position. eu reconheço a minha posição. J'ai failli devant ta face. Eu falhei perante a Je fais des Senhor. erreurs incroyables devant Eu toi. cometi erro Je inacreditável. péchais devant toi. Eu pequei perante a ti. J'ai commis l'abomination devant Eu toi. cometi abominação perante a ti. J'ai commis l'iniquité devant toi. Eu cometi iniquidade perante a Mais ti. ta promesse, Mas a sua tu as promessa, dit que tu as payé au double de nos péchés. tu disseste que pagaste ao dobro do nosso pecado. Tu effacé nos iniquités. E apagaste a nossa iniquidade. Maintenant, je reconnais ma E position. agora eu reconheço a minha Je posição. veux que sur cette position que je E eu reconnaisse, quero que nessa posição que eu que reconheci, toi envoies la puissance du ciel. que o Senhor envia o poder do céu. Et Samson était là, E Sansão estava aí, entre la
brèche entre a brecha, dans les deux piliers. entre os dois Là, pilares. il a poussé les deux piliers. E é quando ele empurrou os dois pilares, Vous voyez comme si c'était des aventures. as pessoas pensavam como se fossem brincadeiras. C'est la force parfaite Mas era a força perfeita, dans la faiblesse parfaite. na fraqueza perfeita. Là où tu vois que tu es limité, Onde você vê que está limitado, c'est là où Dieu commence é son œuvre. onde Deus começa a sua obra. Là où tu n'as plus de force, Onde você acha que já não tem c'est força, là où que Dieu commence son œuvre. é onde Deus começa a sua Là obra. où ton intelligence est limitée, Onde a sua inteligência é c'est là où limitada, l'intelligence de Dieu entre en é scène. onde a inteligência de Deus entra Là na où ta cena. foi est limitée, Onde a tua fé limita-se, c'est là où la foi de é l'homme, onde a fé do la homem, foi des fils de a l'homme, fé do Filho do la homem, foi de Dieu a lui-même fé de Deus entre en scène. entra em cena. Là où ta pensée est limitée, Onde o seu pensamento é c'est là où limitado, la pensée de Dieu é onde o pensamento de Deus entre en scène. entra na cena. Là où tu vois que tu n'es pas guéri, Onde você vê que não está c'est là curado, où la guérison é onde a sua cura entre en scène. entra na cena. Là où tu ne vois que tu n'es pas pardonné, Onde você vê que não é c'est là où perdoado, que le pardon é onde o perdão entre en scène. entra na cena. Là où tu vois que tu vas mourir, Onde você vê que vai morrer, c'est là où la vie é onde a vida entre en scène. entra na Et cena. frère Branham a O dit, irmão Abraão vous ne disse, allez pas mourir você não vai morrer, parce que vous êtes passé de la mort porque você passou da morte à la vie. para a vida. Samson était tombé, Sansão caiu, mais l'épouse au temps du mas a soir esposa do entardecer ne tombera pas. não cairá jamais. L'épouse au temps du soir A esposa do ne entardecer livrera pas de secrets. não vai revelar o segredo. Quel est le secret? Qual é o segredo? C'est l'heure É a hora, et la venue é a hora da vinda de Jésus-Christ. do Jesus Cristo. Lui-même a dit, Ele mesmo disse, je ne sais pas l'heure, eu não sei a hora, je ne sais pas le temps. eu não sei do tempo. Même seulement le Père, hein. Somente o Pai, Même les anges até os anjos ne connaissent pas. não sabem. Et de gens disent aujourd'hui E as pessoas dizem que hoje Jésus est déjà venu. que Jesus já veio. Ils ont perdu la force. Eles perderam a Mais il y a un cabeça. peuple Mas povo qui ne perdra jamais la que force, não vai perder a força, qui ne perdra jamais que não l'espoir. vai perder a esperança. Nous créons Nós cremos que Jésus reviendra. que Jesus virá. L'heure Mas a hora et le e o jour, dia c'est lui é Ele qui connaît. que sabe. Même Jésus ne connaît pas. E mesmo Jesus não sabe. Même les anges ne connaissent pas. Mesmo os anjos não sabem. Jésus avait dit, Jesus disse, je ne connais pas l'air. eu não conheço a hora. Les anges aussi Os anjos ne também connaissent pas l'air. não conhecem a Mais hora. qui connaît l'air? Mas quem conhece a C'est hora le Saint-Esprit. é o Espírito C'est le Santo. Père de Jésus É o Pai de qui Jesus était incarné en que Jésus. estava encarnado em Frère Jesus. Branham a O dit, irmão Abraão disse, Jésus Jesus et le Saint-Esprit é o Espírito Santo. sont une seule É personne. uma só pessoa. Les gens ont dit, Mas as pessoas disseram, montre-nous les Pai, secrets. mostra-nos o segredo. Montre-nous le Père. Mostra-nos o Pai. Cela nous suffit. Aquilo nos basta. Jésus a dit, Jesus disse, mais Philippe, mas Filipe, depuis longtemps, desde muito je suis tempo, avec vous. eu estou Vous convosco. n'avez jamais découvert les secrets. Você nunca descobriu o segredo? Celui qui m'a vu Aquele que me viu, a vu le Père. ele viu o Pai. Moi et le Père, Eu e o Pai nous sommes un. somos um. Frère Branham a O dit, irmão Abraão disse, c'est ce secret-là é aquele qui segredo a ressuscité que Jésus. ressuscitou Parce Jesus. que Jésus Porque Jesus n'était pas le corps. não era o corpo. Jésus, Jesus, il est le Dieu ele é Tout-Puissant. o Deus Il est le poderoso. Dieu d'Abraham, Ele é o Deus de Abraão, le Dieu d'Isaac, o Deus de le Isaac, Dieu de Jacob, o Deus de Jacó, le Dieu de William o Marion Deus de Branham. William Marion Branham. C'est lui notre Dieu. Ele é nosso Le frère Deus. Branham a dit, O irmão Abraão le disse, prophète d'aujourd'hui, o profeta de ce hoje n'est pas William Branham. não é William Branham. Le prophète d'aujourd'hui, O profeta de hoje ce n'est pas William Branham. não é William Branham. William Branham a fait son travail. William Branham fez o seu trabalho Il est enterré. e ele está Son enterrado. travail est fini. O trabalho acabou Il est parti dans la tombe. e ele foi no túmulo. Mais il a dit, Mas ele disse, là où ce message mas onde essa mensagem sera prêché será pregada dans toute sa totalité, na sua totalidade, l'ange de l'éternel o anjo do Senhor sera là pour confirmer cela. estará aí para Et l'ange de confirmar. l'éternel, E o anjo do c'est Senhor le Seigneur Jésus é o lui-même. Senhor Jesus ele mesmo. Et frère Branham a dit, O irmão Abraão disse, je vais lire, eu vou ler, parce que nous sommes les croyants. porque nós somos crentes. Nous croyons au prophète. Nós cremos no profeta. Le prophète d'aujourd'hui, O profeta de hoje c'est le Seigneur Jésus lui-même. é o Senhor Jesus ele mesmo. Il a utilisé son prophète Ele usou seu profeta et son prophète est parti. e o seu profeta foi. Et maintenant, E agora, c'est lui-même qui est notre prophète. ele mesmo é o nosso profeta. Il a dit, je vous l'enverrai. Ele disse, eu vos enviarei. Il vous enseignera E ele vos ensinará dans toute sa vérité. na toda a sua Et verdade. la chose qui est en nous, E a coisa que está em nós ce n'est pas le prophète Branham qui est dans nos cœurs. não é o profeta Branham que está nos nossos Non, corações. ce n'est pas le prophète Branham qui est dans nos cœurs. Não é o profeta Branham que está nos nossos C'est corações. Jésus-Christ qui est dans notre cœur. É Jesus Cristo que está nos nossos C'est celui-là le corações. grand messager. É ele o grande C'est le mensageiro. Jéhovah de l'Ancien Testament. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Frère Branham a dit, qui dites-vous que je sais? O irmão Branham está a dizer o que é que vocês
acha que eu sou. Page 27, Página 27. paragraphe 136. E parágrafo 136. Le prophète d'aujourd'hui, O profeta de hoje c'est cette parole. é essa palavra. C'est vrai. É verdade. Le prophète d'aujourd'hui. O profeta de hoje Ce n'est pas toutes ces différentes choses. não é todas essas diferentes coisas. Il y a un prophète méthodiste, Tem profeta metodista, il y a un prophète baptiste, tem profeta batista, il y a un prophèête pentecôtiste, tem profeta pentecostal. toutes sortes de prophètes partout dans le pays. E todo tipo de profeta em todo o país. Mais Mas c'est encore pareil. é também assim. Il n'y en a qu'un seul vrai prophète. Há somente verdadeiro profeta. Le même hier, O mesmo ontem, aujourd'hui hoje et éternellement. e eternamente. C'est vrai. É verdade. Jésus-Christ. Jesus Cristo. Et il est la parole. E ele é a palavra. C'est vrai. É verdade. Il est la parole. Ele é a palavra. La parole de l'heure. A palavra da hora. Et la parole E a ouette. palavra ungida. Moïse n'est pas le prophète. Moisés não é o profeta. Abraham n'est pas le prophète. Abraão não é profeta. Ils ont représenté les prophètes. Eles representaram o Mais le profeta. véritable prophète, Mas o verdadeiro c'est le profeta Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Il y a Jesus seulement Cristo. un grand prophète. É somente o único Et profeta. son E nom, o seu nome c'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus. Je termine ici. Vou terminar aqui. Trois classes de chrétiens. 3 classes de crente. Lis un peu en portugais. Vamos ler em português. Deus levantou corpos, parágrafo 99. Deus levantou corpos durante todo o tempo de Moisés e de Ezequiel. Un instant. Dieu a élevé de corps Deus levantou corpos durant tout le temps. durante todo o tempo. Il a élevé le corps de Moïse. Ele levantou o corpo de Moisés. Il a élevé le corps d'Ézéchiel. Ele levantou o corpo de Ezequiel Continuez. e de Jeremias De Jérémie, e de Isaías, d'Ésaïe, de Elias, d'Élie. até o fim. Un instant. Et nous croyons, qui croit qu'à cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète Élie? Quem crê que nessa hora, ou nessa era, Deus nos enviou o profeta Elias? Nous croyons à cela. E nós todos cremos Que le nisso. Seigneur vous Que o bénisse. Senhor vos Parce abençoe. que nous avons accepté le prophète Élie. Porque nós aceitamos o profeta C'est Dieu Elias. qui a élevé É Deus que levantou le corps o corpo de Moïse, de Moisés, de Jérémie, de Jeremias, d'Ézéchiel de Ezequiel et d'Élie. e de La Elias. personne qui a élevé ça, E a pessoa que levantou esses corpos, la personne qui a élevé tous ces corps, a pessoa que levantou esses corpos c'est Dieu todos, lui-même. é Deus. Continuez. Até o fim. Jusqu'à la fin. Onde sua palavra temporariamente veio. Dans tous ces corps que Dieu a élevés, E nesses corpos todos que Deus levantou, la parole de Dieu a palavra de Deus venait temporairement. vinha temporariamente. Temporairement. Temporariamente. Cela veut dire, Quer dizer, il vient pour un âge, vem para uma era, il fait ce travail, ele faz o seu trabalho, c'est fini. acabou, La parole sort, e a palavra sai. s'élève encore un homme, Levanta mais um il homem, fait son travail, vai fazer o seu il trabalho, le laisse, e lhe deixa, il le lève encore un homme, e levanta mais o il outro, fait son travail, faz o seu trabalho, il le laisse e deixa temporellement. temporariamente. Porém, a palavra plena foi manifestada neste homem Jesus Cristo. Amen. La parole pleine Mas a palavra plena s'est manifestée foi manifestada dans cet homme, nesse homem Jésus-Christ. Jesus Cristo. La parole ne s'est pas manifestée à A Abraham. palavra não se manifestou em La Abraão. parole n'est pas manifestée au prophète Élie. A palavra não se manifestou no La profeta Elias. plénitude de la parole A plenitude da palavra s'est manifestée se manifestou en Jésus-Christ. em Jesus Et Cristo. si tu crois en E se Jésus, você crê em Jesus, voici les signes veja os qui sinais accompagneront que seguirão ceux qui croiront en os Jésus. que vão crer em Jesus. Même le prophète Branham Mesmo o profeta Abraão, n'a pas manifesté ele não la manifestou totalité de la a parole. totalidade da Il a palavra. manifesté Ele não la manifestou parole a palavra de cet âge ici. dessa era aqui. Mais la totalité de la parole Mas a totalidade da palavra était manifestée foi au manifestada Seigneur Jésus-Christ. no Senhor Jesus Cristo, o qual ele era Deus, Deus na plenitude da divindade,
corporalmente. En ce moment-là, Naquele momento, c'est lui qui était Dieu. é ele que era Et Deus. c'est lui qui est Dieu. É ele que é Deus. La plénitude A plenitude de la divinité da divindade a habité à Moïse. habitou em Moisés. C'est la plénitude C'est a plenitude de la divinité da divindade avait habité à Moïse. habitou em Moisés. Moïse devait ressusciter. Moisés deveria ressuscitar, Mais il était mort. mas ele morreu. Moïse était mort. Moisés morreu. Il n'a jamais été Ele ressuscité. nunca ressuscitou. Frère Branham a dit, O irmão Abraão il disse, était mort sur une pierre, ele morreu sobre uma pedra, sur la révélation. sob a revelação, Et les anges lui ont pris, e os anjos lui ont levaram-lhe transporté. e Il transportaram-lhe. n'était pas ressuscité. Ele não ressuscitou, Parce qu'il ne détenait pas la plénitude de la porque ele não divinité. tinha a plenitude da Frère divindade. Branham aussi, O irmão Abraão de também, la manière qu'il est mort, da maneira que ele morreu, il n'a pas la plénitude de la ele divinité. não tem a plenitude da La deidade. plénitude de la divinité A plenitude da ne deidade peut pas rester dans la não tombe. pode ficar no túmulo, Parce que la plénitude de la porque divinité, a plenitude da deidade c'est Dieu lui-même. é Deus ele Et mesmo. notre Dieu E o nosso n'est Deus pas un Dieu de mort. não é um Deus dos mortos. Et il a déclaré, Ele declarou: j'étais mort. eu estava Et morto maintenant, e agora je suis vivant eu vivo au siècle des nos siècles. séculos dos séculos. Amen. Amém. Ali ele fez carne. Eu creio nisso em cada palavra. Là, il s'est fait chair. Et moi, je crois ça à toute sa parole. E ali ele se fez carne. E eu creio nisso e em toda a sua palavra. Continuez. Jó, outro crente. Job, il était dans les souffrances, Jó estava no sofrimento. en plein désastre, Ele estava em desastre. en pleine maladie. Je termine ici maintenant. Ele estava em plena doença. Vou terminar. En plein problème. Em plenos problemas. Comme aujourd'hui le soir, nous allons faire une prière pour tous les cas. Como hoje vamos fazer a oração para todos os casos. Job était malade. Jó estava doente. Il s'est écrasé. Ele estava se coçando. À un moment donné, Ao momento dado, Job a regardé Jó olhou au ciel. no céu Il a vu quelque chose qui venait. e havia alguma coisa que estava vindo. Les gens pouvaient injurier Job. As pessoas podiam ofender Jó. Les gens pourraient parler mal de Job. As pessoas podiam falar mal de Jó. Parce qu'il avait laissé Dieu. Porque ele tinha abandonado Deus. Parce que tu as fait un péché. Ah, porque você pecou. Parce que tu as commis Ah, d'autres choses. porque você cometeu uma coisa errada. La force parfaite. É a força perfeita. Dans la faiblesse parfaite. Na fraqueza perfeita. Job était faible. E Jó estava fraco. Mais un jour, Mas dia, il a levé ses yeux aussi. ele levantou seus olhos. Il a dit, Ele disse: je vois eu vejo que j'ai commis une erreur. e eu cometi erro. Je ne pouvais pas me justifier. Eu não posso me justificar. Je suis un pécheur. Eu sou pecador. Je ne suis pas un saint. Eu não sou santo. Parce que les Écritures déclarent, Porque as escrituras declaram: tout homme né par les sexes todo homem nascido pelo sexo, est venu au moyen de l'iniquité. ele veio através da iniquidade. Et je suis né au travers de E l'iniquité. eu nasci através da iniquidade. Conçu dans les péchés. E concebido no pecado. Je suis pécheur. E eu sou pecador. Et quand Job a reconnu E quando Jó reconheceu sa position, a sua posição, frère Branham a dit, o irmão Abraão disse: il avait un tourbillon. ele viu turbilhão. Et dans ce tourbillon, E naquele turbilhão il avait un homme à l'intérieur. havia homem no interior. Et Job a crié. E Jó gritou. Quand il a vu cet homme, Quando ele viu esse homem, Job n'a pas vu maintenant sa condition. Jó não viu a sua condição. Job n'a pas vu ses problèmes. Jó não viu seus problemas. Et il a crié E ele gritou que je sais que eu sei que mon Rédempteur que o meu Redentor est vivant. vive. Toi aussi aujourd'hui, Você também tu hoje. sais Você que sabe ton Rédempteur que o seu Redentor est vivant. vive. Là-bas au fond, Ali no fundo. tu sais Você que sabe ton que o Rédempteur seu Redentor est vivant. vive. Là-bas, Ali. tu sais Você sabe que ton que Rédempteur o seu Redentor est vivant. vive. Ici aussi, E aqui também. tu sais Você que sabe ton que Rédempteur o seu Redentor est vivant. vive. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor os abençoe.